Fala comigo, torcedor flamenguista, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Mengous, trazendo todas as informações aí do Flamengo, né? Flamengo que nessa segunda-feira, logo pela manhã, assumiu aí o contrato, né? Assumiu não, desculpa, né? Fechou de fato aí o contrato com o Felipe Luiz, fez a renovação, era uma coisa que deixava os torcedores preocupados. Obviamente, né, a gente não deve ficar refém de ninguém, nenhum jogador, nem pessoa, nem técnico, nem nada, mas a manutenção do Felipe Luiz é super importante para o Mengão tá aí com um projeto consolidado, os jogadores já entendem o estilo do técnico, já falam a mesma língua, então quem chega agora de contratação é para somar no elenco, um elenco que já tem a sua cara, já tem o seu formato, então é muito importante para o Flamengo tá conseguindo manter um técnico aí, né, por mais de uma temporada. A gente cansou de ver Flamengo aí tendo que trocar de técnico, trocando e se dando mal e chegando técnico de nome conhecido e não conseguindo fazendo o Flamengo jogar. Então, super importante aí. Vamos estar reagindo, vamos ver tudo que aconteceu aí hoje no dia do Mengão, pessoal da equipe F. Depois a gente volta com mais notícias aí do Flamengo. Vitor Birner, claro. Novamente estamos juntos, né, Birner? Estamos juntos. Boa noite para você. E com saudades, é claro, de vocês dois, meus companheiros, para nos despedirmos juntos, né, do Equipe F, o último de 2025. E eu estou aqui, mas eu vou viajar, porque eu vim aqui ontem para aqui, a convite dos meus irmãos, o Fernando Araújo e o André Araújo, mas hoje eu vou terminar o programa e vou voltar para casa, porque eu vou voltar para casa, eu vou ficar em casa. Vou passar o ano novo com a família, porque, Zé Elias, o Lavizinho está chegando, Zé Elias. Aí o vovozinho aqui tá como? Grande vovozinho. O vovozinho tá como, Zé Elias? Feliz, explodindo, pô. Tem que estar, tem que estar. É um Então, presentaço. vim aqui me despedir, vim me despedir dos meus irmãos aqui, né? Mas volto hoje mesmo para casa e vou ficar em casinha. Hoje eu estou aqui desfrutando a companhia dos meus amigos, irmãos também. Final do ano, né? A gente se despede um aqui, um ali, mas vou passar o ano novo em casinha, lá no Rio de Janeiro, junto com o Lavizinho, com a minha filha Thalia e meu genro, que estão vindo da Holanda, para passar o ano novo, toda a família juntinho, que é o bom demais, né, turma? Ah, melhor coisa do mundo. É um presentaço ter a família por perto. E por falar... O Plihal não falou se ele viaja. Eu viajo amanhã de manhã. Tá. Vou pro interior de São Paulo e depois volto e vou pro Nordeste. Férias até o dia 19, só retorno no dia 19. Ei, depois fala que, hein? Sabe que férias em janeiro é pra quem é. É lógico. Forte, né? Não é pra ainda mais pro Nordeste, né? Ainda mais pro Nordeste, baratinho. Você é apresentador do Bola da Vez? Você é apresentador do Resenha? Tá baratinho, Você é né? apresentador do Equipe F? Não, eu... Você tem 50 anos de ESPN, pô? Então segura essa daí. Não discuto. 15 dias mais os 5 do recesso no final de ano. Tá justo. Ainda tem 15 dias para tirar no meio do ano. Agora, estava falando de presente. Tetra finalmente chegou presente esperado na torcida do Flamengo, que chegou a temer pela não renovação do Felipe Luiz, mas o treinador multicampeão em 2025 está de contrato renovado até o final de 27. Melhor, acho que para todo mundo, né, Tetra? Sem dúvida. Plihal, ontem nós estávamos no programa e o Birner vai lembrar muito bem o que eu falei no final. Dei a minha opinião durante todo o programa, foi muito bom. Agradeço ao Fã de Esporte, a galera do YouTube também. Mas eu vou repetir o que eu falei e o Birner está aqui para comprovar. Eu falei assim, cara, a melhor coisa é sentarem e se acertarem, porque é melhor para todo mundo. É melhor para o Felipe Luiz, é melhor para o Flamengo. O Flamengo não vai buscar no mercado um treinador por um valor mais baixo que esse. E não vai encontrar um cara que já está adaptado e que foi multicampeão no Flamengo. E para o Felipe Luiz também. Ele não vai conseguir trabalhar na Europa agora. No Brasil, ninguém vai pagar o que o Flamengo pode pagar. A melhor coisa para todo mundo é um acerto, um consenso, recua dali, melhora dali. E no final, eu ainda falei, para mim... será uma enorme surpresa se essa renovação não acontecer. Para mim já está renovado, para mim vai renovar. Disse isso. O Vitor Birner está aqui para dizer se eu não falei isso. Foi o que eu falei e aconteceu hoje, né? Eu acho que essa era a prioridade do Flamengo. Tá aí falando de Caio Jorge,
o Vitão, que também aí já praticamente acertou. E eu falei no final, a grande prioridade para mim é a manutenção do Felipe Luiz. Então, assim, isso aconteceu e agora continua o planejamento que eles já tinham conversas, né, Plihal? Para montagem, para reforços, aonde que precisa, aonde quer. Eu acho que, assim, é um grande presente para todos. Para o Flamengo, para o Felipe Luiz e para a nação rubro-negra. Esse, para mim, era o principal reforço que o Flamengo precisava garantir. Chamo de reforço porque, obviamente, não tinha mais contrato. E quando você não tem contrato, você não tem vínculo com o clube. Ou seja, o Flamengo mantém o Felipe Luiz e eu acho que é muito importante para ambos, pelo lado do Felipe. Primeiro, ele vai trabalhar com o melhor elenco do país, ele conhece os jogadores, ele tem a possibilidade de contratar mais reforços de alto nível por causa do orçamento bilionário do Flamengo. E pela perspectiva flamenguista, como o Flamengo é um clube muito peculiar, muito específico, você pensa, vou trazer um grande técnico de fora caso o Felipe não fique. Até esse cara se adaptar ao calendário com 2 jogos por semana, ao comportamento dos jogadores brasileiros. Mesmo se fosse o Arthur Jorge. Mesmo se fosse o Arthur Jorge. O Felipe conhece tudo que é o Flamengo por dentro e eu acho que ele ganhou casca com os títulos, ele vai se tornar um treinador mais experiente. Para mim, o grande desafio do Flamengo ano que vem, e esse é mais um motivo que o Felipe, para mim, é essencial, é não baixar a guarda, não fazer da temporada que vem uma temporada de um time que foi campeão no ano anterior, mas sim uma temporada de um time que quer ser campeão mais vezes. Essa não é a cara do Flamengo nem do Felipe. Então, com o Felipe, eu tenho certeza que não. Então, eu acho que pro Flamengo, por ser um clube com muitas peculiaridades, a manutenção do Felipe, que é um grande técnico, foi essencial e de agora em diante os adversários podem se preocupar ainda mais, porque envolve jogadores. Uma negociação envolvendo tantas cláusulas e, acima de qualquer coisa, tanto dinheiro, demora mesmo. Você não achou um pouquinho de drama exagerado? A demora não era normal para a gente já começar a ventilar tantos nomes e tal. Alguns torcedores do Flamengo já se dizendo desgastados com a negociação. Não sempre foi mais ou menos desse jeito? Plihal, faz parte do jogo, né? E do show também, né? Faz uma cláusula, pede uma cláusulazinha ali, aí já solta um negocinho na imprensa aqui, olha, aí já entrevistam o Arthur Jorge lá, aí já fala que não é. Isso tudo faz parte da negociação. Isso tudo faz parte do jogo, daquilo que é hoje o futebol, daquilo que a galera, né, as redes sociais contam também em relação a esse tipo da repercussão, da pressão, né? Às vezes a pressão sai pelo lado errado. Pô, vocês vão deixar o Felipe sair? Beleza, só que é o seguinte, para vocês contratarem outro treinador, vocês vão ter que pagar o mesmo que ele está pedindo. Ou mais. Né? Ou mais. Então, assim, vale mais. Vamos fazer um sacrifíciozinho aqui. Felipe, vem cá, vamos sentar. Ah, não quero nada para a minha comissão técnica, não. Vamos sentar, dividir aqui, depois eu converso com eles e tal. Então, tem uma série de outras coisas também nas questões internas dos clubes, né? E dos empresários, que eu acho que, como diria o professor, né? Pertence ao futebol, pertence ao espetáculo. Eu acho que, assim, é excelente a permanência do Felipe, né? Por tudo isso que o vovozinho já falou, pelo que o Birner também já falou, é um treinador que conhece o ambiente, conhece os jogadores. Eu acho que já sai à frente de todos, porque já conhece todo mundo. Agora, devido às contratações, nós vamos falar mais à frente. Sim, aí. Tá cheio de recado aí, tá cheio de coisa aí pelas opções feitas pelo Flamengo, especialmente no ataque. Né? Porque oferecer, não sei se isso é verdade ou não, pelo menos nós estamos vendo aí, vai ser motivo da nossa discussão aqui mais à frente do programa, né, do Caio Jorge, o valor oferecido. Então é porque alguma coisa... Confirmado. Né? Confirmado. Então, assim, pagar o que querem pagar no Caio Jorge. E o Pedro? É um recado, eu acho, né? Que é um recado, porque dentro daquela análise que nós vimos durante todo o ano, em jogos grandes, em jogos em que precisa de um centroavante um pouco mais forte fisicamente para marcar, pressionar, sair em velocidade, participar um pouco mais do jogo, que nós vimos com quantas vezes o Plata fazendo essa função, outros jogadores, e aí o Pedro depois, com o passar do tempo, quando ganhou, né? Estou falando antes da lesão, né? Quando ganhou uma condição, uma sequência, o time encaixou, mas em determinados momentos o Felipe ainda assim fez as opções
fez algumas opções por jogadores que pudessem marcar um pouco mais. Né? Então, eu acho que é uma forma de você poder cobrir todo o seu elenco, mas ao mesmo tempo de mandar a mensagem não de, não quero você, não é isso. Tem competição dentro do meu grupo aqui, é isso que eu quero ter um elenco que possa jogar 90 minutos, não 45, 60, eu acho 90 minutos, e por isso que o Flamengo está montando um elenco como esse. E uma outra coisa que eu acho que o Felipe já tem na cabeça, é uma pessoa inteligente, as pessoas, e tem um empresário inteligentíssimo Só também, né? Então já sabe disso, é que assim, quanto maior a expectativa, maior a pressão. Quanto maior a pressão, o resultado tem que ser melhor. A gente sabe disso, como é que funciona no futebol. Né? É que o Felipe tem uma, vamos dizer assim, uma reserva de paciência, primeiro pelos títulos que conquistou como jogador e depois pela postura como treinador. Então, acho que o torcedor flamenguista ainda vai ter a tranquilidade e entender o Felipe, caso não consiga. Mas a pressão por resultados melhores, né? Vai ser muito grande. Né? Você deu o gancho para os reforços, a gente vai mostrar daqui a pouquinho os jogadores pretendidos pelo Flamengo para reforçar ainda mais esse elenco, mas em cima do que você disse agora no final do teu comentário. Zinho, um ano praticamente perfeito. Seria mais do que perfeito se o Mundial ali contra o Paris Saint-Germain tivesse na disputa de pênaltis um final diferente. Mas mesmo assim, uma temporada irrepreensível. Não venceu a Copa do Brasil, mas ganhou Brasileiro, Libertadores com autoridade, Campeonato Estadual com autoridade, Supercopa, enfim, Recopa, né? Foi barba, cabelo e bigode. É possível repetir 2025 e 2026? É possível. Você diria que é provável? Eu acho que é possível. Provável é que vai ganhar algum título. Todos aí eu já não sei. Porque tem equipes que estão se reforçando. Também estão buscando melhorar os seus elencos. E a gente sabe que o futebol não é aquela coisa exata, né? Que, porque você tem o melhor elenco, que por causa disso você já é o campeão de tudo. É possível, volto a repetir, porque realmente o elenco do Flamengo é o melhor. E pelas notícias vai se reforçar e pela condição financeira tem condições para se reforçar. Mantém o treinador, que para mim a cada momento que vai passando na carreira vai sendo moldado e lapidado. Volto a dizer o que eu disse ontem, pode ser o futuro treinador da seleção se o Ancelotti não continuar. Pós-Copa do Mundo, né? O Ancelotti não continuando, acho que seria um nome que seria muito cogitado para assumir, dependendo dessa manutenção de carreira que eu acredito que o Felipe Luiz vai ter, pelo conhecimento que ele tem de futebol, pela dedicação que ele tem ao futebol, pelo estudo que ele tem. Então, dito tudo isso, acho que é bem possível que o Flamengo vai brigar por tudo. Agora dizer que ganhou, que é provável que vai ganhar tudo, aí fica muito complicado, porque esse futebol é apaixonante. O futebol é lindo, é maravilhoso por causa disso. Porque se a gente for lembrar, o Cruzeiro, que não ganhou, teve muitas possibilidades de vencer, porque teve momentos de oscilação do Flamengo na temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro. O Flamengo ganhou a Libertadores com muitas dificuldades na fase de grupo e classificou em algumas fases na disputa de pênalti. Teve dificuldades, o Flamengo atropelou o Internacional. Acho que foi o melhor momento do Flamengo. Não digo nem a final, porque a final é a final. Ele foi superior ao Palmeiras e mereceu vencer. Foi superior. O Palmeiras é que decepcionou na reta final, tanto de Brasileiro como no jogo decisivo. Né? Então, mas ao longo da competição, o Flamengo foi sendo construído, melhorando. A gente pensar que em algum momento a dupla de volante se tornou a titular e elogiada e assim, decantada era Jorginho e Saúl, mas não terminou assim. Terminou com a volta do Eric Pulgar, que foi muito necessário. Né? Então, assim, eu estou querendo dizer isso, é que assim, o Flamengo tem todas as condições e vai brigar por todos os títulos da próxima temporada.
Mas no futebol não dá pra você falar que assim, é provável que ganhe tudo. Não, pelo contrário. Eu acho que vai ser muito mais difícil. Porque todo mundo já conhece mais o Felipe Luiz, todo mundo acaba conhecendo mais o Flamengo. Os jogos contra o Flamengo são aqueles jogos que as equipes se preparam ainda mais. Então vai ter mais dificuldades. Agora tem time, tem treinador para brigar pelos títulos. Só uma pequena correção, eu falei Recopa, o Flamengo nem jogou em 2025, a LDU, né? Acabou levando, batendo o Botafogo, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Vitor Birner quer falar ainda. Então, você falou sobre possível e provável. É possível, e eu vou fazer um jogo de palavras porque acho que é mais realista. Eu penso muito como o Zinho, quando a gente fala de futebol, não é improvável. Mas você não pode garantir que um time vai ganhar todos os campeonatos de novo, até porque... Por exemplo, a gente já vai entrar nesse assunto do Caio Jorge. O Cruzeiro está recusando. Um time que recusa uma oferta dessas por um jogador que vai fazer 24 anos mês que vem e que voltou da Europa, Sim. É um time que vai investir. Ele fala, por exemplo, de contratar o Gerson. Ou seja, a gente vai ter na Libertadores um terceiro protagonista brasileiro de camisa pesada, com 2 títulos nas costas, voltando de uma fase respeitosamente desgraçada de segunda divisão, subindo, se classificando com facilidade no Campeonato Brasileiro. Só que com um novo trabalho, né? Com um novo trabalho de um técnico que conhece muito bem o futebol brasileiro, os jogadores, e que não tem um jeito de jogar tão diferente assim do antecessor. É diferente, mas não é tão diferente assim. Então, eu olho para o Cruzeiro ano que vem como um protagonista, tá? O Palmeiras, obviamente, é o protagonista, e tem o Flamengo também, Sim. com o melhor elenco, com um trabalho estabelecido. Acho eu com um elenco mais forte que o desse ano. Olhando por esse aspecto, e aí tem Copa do Mundo, eu não sei que tipo de impacto a Copa do Mundo causa, por exemplo, no Arrascaeta, na volta dela, tem a parte física. Mesmo antes, né? Oi? Mesmo antes. E mesmo antes, talvez, às vésperas da Copa do Mundo, porque é o grande sonho dos jogadores e de outros atletas do Flamengo que vão ser convocados. Então, um Danilo, por exemplo, né? Então, assim, não dá para garantir. Mas o Flamengo continuará sendo o principal candidato nos torneios que vai disputar. Possíveis contratações do Flamengo nesta janela que já está aberta. Lembrando que o Campeonato Brasileiro começa em menos de um mês, né? Começa no dia 28 de janeiro. Estamos hoje em 29 de dezembro. Já fechado o Vitão, 10 milhões e 700 mil euros, mais o perdão da dívida do Thiago Maia, que era de 5 milhões e meio de euros, contrato até dezembro de 2029. O zagueiro Vitão, numa posição incrivelmente carente do elenco do Flamengo, era a única, não está mais carente o setor defensivo, a zaga mais propriamente. O Caio Jorge já teve uma proposta de 30 milhões de euros, como o Birner falou agora, recusada. Existiu uma segunda de 22 milhões, mais o Cebolinha, jogador que o Tite conhece e gosta muito. O Cruzeiro bate o pé nos 50 milhões de euros. Até anteontem a gente achava uma loucura o Palmeiras ter pago metade disso no Vitor Roque. Até hoje a gente acha, na verdade. E também o interesse já quase que declarado pelo Marcos Antônio. Então tá aí, nação, esse foi o corte que a gente separou, né? Olha que corte bacana, um corte muito interessante. Flamengo fazendo aí, fechando o contrato com o Felipe Luiz, né? Começamos aí a semana com o pé direito, acabando aí com essa novela aí que atrapalhava as projeções do Flamengo no mercado. Afinal, as contratações elas devem sim passar pelo técnico, então o Flamengo aguardava aí o desfecho da novela com o Felipe Luiz para agora sim focar no mercado, e já tem aí, né, notícias aí, o Vitão já está contratado. Era uma área aí realmente que o Flamengo, quando não tinha o Danilo, né, que às vezes se machuca, então quando um outro titular machucava, era um Deus nos acuda, tinha que improvisar ou chamar garoto da base. Então com a chegada do Vitão, a disputa ali fica ainda melhor. Flamengo se reforça ali na parte defensiva, que é uma parte muito forte do Mengão, né? Caio Jorge, interesse do Mengão, 30 milhões de euros, é um dinheiro considerável, muito considerável. Cruzeiro faz um jogo duro ali, né? Aparentemente não tá precisando tanto de dinheiro. Pedrinho ali
querendo fazer frente. A gente sabe que para o Flamengo eles vão querer dificultar com certeza, mas um valor acima disso para mim já é maluquice também. O Flamengo não tem necessidade também de fazer gosto desses times. Então, se não quiser vender, com a idade que ele já tem, já bateu na Europa, já voltou, beleza, deixa ele lá. E aí o Pedrinho depois, se ele não virar, se ele não continuar aí com essa temporada que foi a primeira temporada dele excepcional, né? Então, tem tudo aí para continuar, mas ainda não mostrou ser esse jogador regular para valer um dinheiro tão alto desse, né? Então deixa ele lá, se quiser o valor tá bom, se não quiser, beleza. O Marco Antônio, jogador do São Paulo aí, excelente jogador do São Paulo, viria aí por um preço muito bom, seria uma contratação muito interessante para o Flamengo, então acho que vale a pena aí essa sondagem do Flamengo e vale muito, o Flamengo tá de olho para conseguir quem sabe essa contratação do São Paulo aí, né? Rapaziada, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, já que vocês ficaram aqui até o final, não esquece de dar o like para fortalecer aí a comunidade, fortalecer aí o canal, também se inscreva aí, ficar por dentro de tudo que acontece e até um próximo vídeo, valeu!